Boa tarde, senhora presidente, que nos acompanha e preside essa sessão. Boa tarde, senhoras e senhores deputados, aqueles que nos assistem aqui no plenário e também através da TV Alerj. Senhora presidente, eu venho a essa tribuna para tratar de um assunto que me chamou a atenção nessa semana. Um assunto que eu entendo que seja de grande relevância e também de importância para o Estado do Rio de Janeiro. Nós tivemos notícia que o governo do Estado, o governador do Estado, autorizou a extensão do contrato de concessão da Via Lagos, a mais importante ligação com a região dos lagos, que vai ali de Rio Bonito até Cabo Frio, e que cobra um dos maiores pedágios do Brasil, um pedágio escandaloso que há muito tempo os moradores da região dos lagos e aqueles que também visitam a região dos lagos reclamam há muito tempo. Esse deputado Valdec Carneiro é o maior filé mignon de concessão de estradas no nosso estado. Veja bem, a concessionária é a empresa CCR. Com que justificativa pode o governo do estado estender o período de concessão de uma concessão madura, de uma concessão que já teve todos os investimentos principais realizados, uma concessão que cobra os maiores pedágios do Brasil sem ou em vez de realizar uma licitação pública, que poderia ensejar maiores benefícios e investimentos na rodovia e, principalmente, a redução da tarifa de pedágio. Tivemos um exemplo quando eu era secretário de Transportes e foi conduzido o leilão do pedágio da concessão da ponte Rio-Niterói, que essa mesma CCR era concessionária. Ela queria, e o deputado Valdec Carneiro sabe muito bem, porque utiliza esta ponte, que atende a ligação da capital da Baixada com o leste metropolitano, a CCR queria renovar. O maior filé mignon, em termos de rodovias federais, era a ponte Rio-Niterói. 14 quilômetros, investimento todo já feito e maturado e só uma caixa registradora cobrando passagem. Foi levado a leilão, entrou uma nova concessionária e o inacreditável aconteceu. O pedágio da ponte caiu, em benefício do usuário. E, além disso, os moradores de Niterói estão tendo investimento do mergulhão da praça ali, a praça do contorno ali na descida da ponte. E do lado de cá, no Rio de Janeiro, está sendo feita a ligação, vai ser feita a ligação da ponte com a Avenida Brasil e com a linha vermelha. Na contramão de tudo isso, o governo do estado resolveu simplesmente estender o prazo de concessão por mais 10 anos. Veja bem, senhoras e senhores que nos acompanham, a CCR, que é a concessionária da Via Lagos, ela teve o seu filé mignon mais tempo com ela e o usuário do transporte que utiliza aquela rodovia continuará pagando o pedágio caro que sempre pagou. E essa mesma empresa, deputado Valdec, está querendo devolver a concessão de barcas, alegando que lá ela tem prejuízo. Então, o governo está permitindo uma operação clássica de 2 pesos e 2 medidas. O que é bom, o que é filé mignon, ok, CCR, siga, faça. As barcas que dão prejuízo, o governo vai aceitar que a CCR devolva essa concessão e está trabalhando numa nova licitação pública. Então, esse assunto é um assunto de extrema gravidade. Nós entramos na questão da licitação pública para o novo operador de barcas. O projeto e o processo como estava, fizemos uma audiência pública aqui na Alerj, por requerimento dos deputados Gilberto Palmares, Valdec Carneiro e meu requerimento, que foi muito elucidativo. A maneira com que o governo preparou o edital de licitação simplesmente garantia o horror do serviço, a perpetuação do horror do serviço. Ele pegou um exemplo, a grade de serviço à Ilha do Governador, que é péssima, e botou como exigência mínima para o novo operador. Então, o morador da Ilha do Governador perdeu a esperança de ter um transporte de barcas melhor. O morador de Niterói, como bem colocou o deputado Valdec Carneiro, que eu estou me referenciando porque ele me acompanhou em todas essas ações,
O morador de Niterói não tem, pelo edital do governo do estado, a garantia que vai haver uma ampliação da estação de Charitas por conta da inauguração da Transoceânica e também a possibilidade de uma implantação de uma tarifa social. Então veja bem que loucura. O mesmo governo que trata a CCR muito bem e dá uma benesse de extensão do que é bom, está aceitando que ela saia e preparando o edital de licitação que perpetua essa situação toda. E olha, enquanto isso é feito, não são feitas outras concessões fundamentais que estão se arrastando. E eu quero, olhando no seu olho, cidadão e cidadã do estado do Rio de Janeiro, apontar uma, que é a licitação das linhas de ônibus intermunicipais. Nunca foi feito no estado do Rio de Janeiro uma licitação das linhas de ônibus intermunicipais. É tudo acordo no joelho, na coxa, para a operação desses serviços. Eu, como secretário de Transporte, iniciei o planejamento da licitação, fechamos a licitação, fizemos 12 audiências públicas no estado inteiro, entregamos a licitação pronta para a Procuradoria-Geral do Estado e, passados mais de um ano, o que aconteceu? Nada, porque interessa às empresas de ônibus que continue tudo como está. E veja bem, você que utiliza o transporte rodoviário intermunicipal de passageiros, estava em cima da mesa a possibilidade de uma outorga, ou seja, um pagamento para o Estado do vencedor da licitação de um valor de quase 2 bilhões de reais. Então, como é que o governo do Estado abre mão de uma licitação que lhe pode render 2 bilhões de reais e, ao mesmo tempo, essa licitação vai garantir melhoria no sistema de transporte rodoviário de passageiros, serviços de ônibus intermunicipais que têm enormes carências. Então, essas contradições é que nós estamos apontando aqui hoje. Isso mostra, de maneira absolutamente clara, muito clara, que esse governo perdeu completamente o bom senso, a capacidade de governar, a visão do que é o interesse público e a possibilidade de liderar esse Estado para a saída da crise. Eu vou dar uma parte ao deputado Valdec Carneiro, mas eu queria apenas fazer mais um comentário. Essa questão do governo do Estado, esses fatos, estende o contrato da CCR onde é bom, aceita cancelar o contrato da CCR onde ela acha que é ruim, mas atende a milhares de passageiros e que precisa melhorar, e ela assinou um contrato que vai até 2021 e quer entregar antes. E no caso, deixa de licitar, só estamos falando aqui da área de transportes, concessão de rodovia, transporte aquaviário, e deixa de fazer uma licitação pública das linhas intermunicipais de ônibus que poderia render bilhões de reais a esse Estado que está falido, só por quê? Na minha visão, só tem uma justificativa, falando com franqueza: pressão das empresas de ônibus que enterrou, que engavetou essa licitação. E eu vou cobrar na Comissão de Transportes que o secretário venha aqui e também os responsáveis para dizer por que essa licitação está paralisada. Agora, enquanto isso, deputado Valdec Carneiro, nós continuamos sofrendo, a população desatendida, o ERJ fechada, uma vergonha, um crime com a educação no estado do Rio de Janeiro. As escolas estaduais em petição de miséria. O Hospital Universitário Pedro Ernesto destruído. A saúde, um drama. Toda a área de segurança flagelada. Tivemos nós, deputado Valdec, deputada Marta Rocha, uma explanação explícita pelas forças de segurança do Estado da falta de condições deles levarem a segurança para frente, porque não tem condições operacionais. Não é porque eles não querem, não tem condições operacionais. Enquanto isso, policiais militares estão morrendo igual moscas no Rio de Janeiro, no enfrentamento do crime. Mais de 50 mortes nesse ano só. Isso não existe. Isso é resultado de um desgoverno. E para resolver esse problema só temos uma única alternativa. Nós temos que trocar esse governo. Não há saída mantendo no poder e usando e permitindo que esses que estão aí no governo usem a crise como escudo para se proteger, e eles próprios foram responsáveis por ela. Por favor, deputado Valdec Carneiro. Deputado Osório, eu queria cumprimentar Vossa Excelência pelo pronunciamento que faz.
e dizer apenas 3 coisas. Em primeiro lugar, chama muita atenção em relação à prorrogação do prazo da concessão da Via Lagos, esta atitude assim tomada pelo governo do Estado à sorrelfa, sorrateiramente, publicando um simples extrato do termo de aditamento que prorrogou o que já tinha sido prorrogado, que Vossa Excelência bem sabe, que já tinha sido prorrogado até 2037, não é verdade? E agora uma nova prorrogação até 2047. Portanto, o prazo de concessão já tinha sido objeto de um aditamento em favor da concessionária. Então, assim, o primeiro aspecto, isso feito uma coisa tão grave, tão séria, de tão elevado interesse público, feito sob as trevas, feito sem nenhuma transparência. Segundo lugar, essa questão do pedágio, além do aspecto já bem mencionado por Vossa Excelência sobre o valor exorbitante, ainda tem este fato sui generis, que é um pedágio que muda de valor sexta-feira ao meio-dia até segunda-feira ao meio-dia. Portanto, isso afeta não apenas os turistas que vão à região dos lagos, mas os moradores e trabalhadores que retornam à região dos lagos ao final da jornada de sexta-feira e aqueles que saem cedo da segunda-feira para trabalhar saindo da região dos lagos. Portanto, além do valor exorbitante, eu não conheço pedágio em outro lugar onde se pratique esse aumento no final de semana, e um aumento substancioso. Eu acho que vai de 11,50 para 18,50, algo em torno disso. E por último dizer, esse aspecto que mais me preocupa e me incomoda, essa forma assim, caracterizada pelo compadrio com que o governo do Estado e a agência reguladora se relaciona com as concessionárias. Olha, em relação à CCR Barcas, o governo do Estado tinha que adotar uma atitude draconiana, rigorosíssima, porque ela está querendo sair antes do tempo de uma concessão que ela herdou, ela não conseguiu a licitação do transporte aquaviário por licitação, ela herdou da 1001. Não é verdade? Foi uma herança para ajudar a 1001 e a CCR Barcas então herdou a licitação. Portanto, eu acho que em relação a esta concessionária, que quer desembarcar antes do tempo, e aí não é um trocadilho, desembarcar não é um mero trocadilho, né? O governo do Estado tinha sido draconiano, mas não. Trata como se fosse uma grande parceira, como se estivesse muito preocupada com o interesse público, que não é verdade. Portanto, são aspectos que merecem a nossa consideração. E mais, na audiência aqui na Assembleia Legislativa, e é bom dizer que foi um requerimento subscrito por nós 3, mas Vossa Excelência o encabeçou, nós fomos com Vossa Excelência assinar esse requerimento para essa audiência aqui na LERJ, e o secretário dizia, por exemplo, olha, a questão de Charitas, da estação de Charitas, é preciso, infelizmente, não é possível, que é preciso mudar a legislação. Então mude-se a legislação. Aliás, há um projeto de lei já protocolado, e eu acho que Vossa Excelência, inclusive, deverá requerer a coautoria também, né, para que a gente mude, né, a legislação no que diz respeito à liberdade da concessionária para definir a tarifa em relação às linhas, as chamadas linhas seletivas. Além da questão de São Gonçalo, que Vossa Excelência também tem discutido e eu também, São Gonçalo não pode esperar mais. São 20 anos. Conclua, deputado. Desde a privatização da Conerd, e agora eles querem estudar de novo, como estudam, é impressionante como são aplicados, querem estudar de novo se é viável ou não implantar a linha de São Gonçalo. Parabéns a Vossa Excelência. Obrigado, deputado Valdec Carneiro. E essa questão de São Gonçalo que Vossa Excelência mencionou é inacreditável. Quando da concessão em 98, prometeu-se a São Gonçalo que ia fazer um estudo para depois implantar. Estudou-se, passou de 20 anos e não implantaram nada. E agora, o governo do Estado quer aceitar no edital de licitação um novo estudo, sem nenhuma obrigatoriedade de implantar a linha de São Gonçalo. Ou seja, estão dizendo para os 1 milhão de gonçalenses, olha, espera aí mais 20 anos, porque mais uma vez não vai acontecer nada. Isso é um absurdo, essa é a maneira com que esse Estado está sendo conduzido. E, senhora presidente dessa sessão, volto a insistir para encerrar. Não é possível, não temos solução com esse governo que apresenta um descalabro a cada dia. E, senhora presidente, eu posso dizer sem erro do alto dessa tribuna, o nosso Rio de Janeiro nessa crise virou um verdadeiro trem fantasma. A cada curva a gente leva um susto, e o susto é sempre ruim e sempre contra a população. Obrigado, senhora presidente.